Olá, seja bem-vindo ao programa Preparação, o lugar onde você encontra dicas, ideias e receitas para um sábado mais feliz. E hoje nós vamos aprender a fazer um pão fofinho, integral, delicioso, perfeito para o sábado. Para fazer o pão bem fofinho, perfeito para o seu sábado, eu vou dar muitas dicas especiais. Então, vem comigo que nós vamos fazer um pão sensacional. Primeira coisa que eu quero falar para você a respeito de fazer um pão ou qualquer outra receita são as medidas. Esse medidor aqui vai facilitar muito a sua vida. Geralmente eles são vendidos em lojas de artigos de cozinha e ele vem o kit. Então tem tamanho de uma xícara, meia xícara. Talvez a sua receita não esteja dando certo na hora das medidas, porque se você não coloca as proporções corretas, pode alterar o resultado final. Então, se você tiver um kit como esse, vai facilitar bastante. Uma xícara, meia xícara, 3/4, 1/4, às vezes é difícil, né? Muita matemática para uma receita só. Então, utiliza colheres medidoras, xícaras medidoras e vai facilitar. E agora vamos ao que interessa, que é o pão. Nós vamos utilizar aqui 2 tipos de farinha, que é a farinha de trigo integral e a farinha de trigo branca. Vou usar 50% da farinha integral e 50% da farinha branca, para que o pão não fique tão pesado. Mas se você quiser seguir essa mesma receita para fazer um pão 100% integral, você pode também seguir os mesmos passos e as mesmas dicas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui nesse vaso menor o fermento. Tenho aqui 2 colheres de fermento biológico, fermento de pão, aquele que vende num saquinho no supermercado. Vou colocar 2 colheres de farinha de trigo e adicionar um pouco de água para dissolver esse fermento. Se a gente colocar ele diretamente na massa, seco, vai ter um pouco mais de dificuldade para dissolver. Então esse processo aqui também, ele facilita o nosso trabalho. A água que a gente está utilizando é uma água morna, não é uma água quente. Você imagina que você vai dar banho em um bebê que tem a pele bem sensível e você precisa de uma água levemente morna. Se você colocar uma água muito quente, você vai matar a ação, você vai acabar com a ação do fermento. O fermento, eles são organismos vivos e ele precisa de uma temperatura ideal para crescer. Então, se o seu pão não está dando certo, se ele não está crescendo, talvez esse seja das coisas que você precisa observar. Se você usar uma água muito quente, obviamente ele não vai se desenvolver, o pão não vai crescer e vai ficar duro. Então, você pode observar se você está usando uma água muito quente. Depois que você fizer isso com a água morna, nós vamos aguardar alguns minutinhos e você já vai perceber a ação do fermento nesse preparo aqui que a gente fez. Se depois de alguns minutos, 5 minutos, você não viu nenhuma diferença, não viu formação de bolhas, então você pode saber que o fermento não deu certo. Ou o fermento não estava com boa qualidade, ou a água estava muito quente. Então aí você nem segue adiante na sua receita, senão você vai perder todo o processo que você vai fazer daqui para frente. Então daqui 5 minutos, esse preparo aqui vai estar perfeito para a gente continuar a receita. Enquanto o preparo do fermento fica pronto, nós vamos preparar o restante dos ingredientes. Então vou colocar aqui dentro da bacia 2,5 xícaras de farinha de trigo integral, 2,5 xícaras de farinha branca. Como eu disse, você pode utilizar 100% de farinha integral. Você vai precisar apenas de adicionar mais água se a farinha for totalmente integral. Então vamos misturar aqui essa farinha. Vou adicionar aqui também 2 colheres de açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar mascavo ou outro adoçante que você tiver na sua casa. Esse açúcar aqui vai ajudar um pouco na fermentação. Vou colocar 1 colher de sal. Vou misturar aqui todos esses ingredientes secos.
E agora a gente vai adicionar os ingredientes líquidos. Olha, já começou a formação de bolhas aqui naquele preparo que a gente fez com o fermento. E eu já vou colocar esse preparo aqui do fermento nessa massa, nessas farinhas. O óleo e a água a gente vai adicionar aos poucos até chegar na consistência ideal de massa de pão. E eu vou dar a dica a respeito dessa consistência. Um pão feito só com farinha branca, ele não tem fibras, então ele não precisa de tanta hidratação, de tanta água na massa para ficar fofinho. Se você faz um pão com uma farinha integral e você faz essa massa mais seca, o pão vai ter dificuldade para crescer porque a fibra da farinha vai absorver a água que você colocou aqui. O pão, quando assar, vai ficar um pão seco e duro. Então essa massa aqui, ela ainda vai ficar um pouco pegajosa e grudando um pouco nas mãos, diferente da massa tradicional de pão que às vezes a gente vê por aí. Então agora eu vou adicionar aqui a água morna nessa massa aqui até alcançar a consistência ideal. E mão na massa. Enquanto isso, você se inscreve no canal, deixa comentários, compartilha, ativa o sininho de notificações. Também quero dizer para você que hoje vai ter um brinde especial para o sorteio. Então, em breve já vou dizer a palavra-chave para você colocar aí nos comentários. Nós vamos amassar agora aqui até essa massa ficar homogênea. É interessante sovar um pouco a massa para que se desenvolva o glúten, que vai trazer também um pouco de maciez para esse pão. A massa ela tá levemente pegajosa. Conforme a gente for sovando, a fibra dessa farinha de trigo ela vai absorvendo a água da massa. Então ela precisa estar grudando nas mãos. Ela não pode ser uma massa que solte completamente das mãos. E aqui a gente vai amassar por alguns minutos até ela ficar com a massa mais lisinha. E aí a gente vai levar essa massa para crescer. Depois de sovar cerca de 5 minutos até a massa ficar mais lisa, mas ainda grudando nas mãos, você vai deixar essa massa crescer por cerca de uns 30 minutos. Aqui na região em que eu moro, é uma região mais quente, então 30 minutos é suficiente. Se você mora em uma região que é mais fria, você vai precisar deixar um tempo mais. E depois você vai modelar esse pão e vai colocar na forma, deixa crescer novamente e leva ao forno. Eu já vou modelar o pão aqui, vou colocar na forma e vou dar uma dica aqui. Você pode utilizar essa massa para fazer diversas coisas. Você pode abrir ela fininha, colocar um recheio, fazer salgados menores, por exemplo, esfirra. Você pode utilizar essa massa para fazer uma massa de pizza. Você pode fazer pães doces. Você pode modelar pães de hambúrguer. E aí ela é uma massa muito versátil. Você pode utilizar do jeito que é melhor para você. Aqui eu vou enrolar para fazer um pão grande mesmo, para a gente experimentar fatiado. Vou dar uma dica para você enrolar o seu pão bem rapidinho. Você vai puxar com a ponta dos dedos e vai voltar empurrando com essa parte da sua mão. Então você puxa com a ponta dos dedos, empurra, puxa, empurra, puxa, empurra, e você já tem um pão aqui redondinho e modelado, bem simétrico. Vai colocar numa forma de pão ou numa forma retangular ou na forma que você tem aí na sua casa, untada, e vai levar para crescer até dobrar de volume. Se na sua região for frio, vai demorar um pouco mais. Se a região for quente, vai ser mais rápido. Depois que esse pão crescer, você vai levar para assar em fogo médio, para que ele asse no meio também e por fora. E então
Quando estiver douradinho, ele já está pronto para ser consumido. Então vamos levar para o forno e daqui a pouco eu volto para a gente experimentar esse pãozinho aqui delicioso. Voltamos com o pão, ele cresceu, assou, já esfriou um pouco e a gente vai desenformar para você ver como que ficou. Olha como tá fofinho. Vou tirar aqui. Ele solta com muita facilidade da forma. Trouxe aqui em duas versões menores. Esse pão aqui do tamanho de pão de hambúrguer. Olha só como tá fofinho. Essa opção aqui trançada, que você pode colocar cobertura e fazer de diversas formas. Pode adicionar sementes, castanhas. Use a sua criatividade. E, como eu falei, vai ter um prêmio especial para o sorteio de hoje. Nós temos aqui duas formas de silicone para você fazer o seu pão num formato bem bonito. Então é só você deixar aqui nos comentários silicone. Essa é a palavra-chave de hoje. Então você coloca a palavra silicone e aí você poderá ganhar essas duas formas de pão. E esse aqui é o nosso pão. Você pode usar para o jantar, para o café da manhã, pode congelar. E se você mora sozinho ou se a sua família é pequena, você pode fracionar esse pão, dividir esse pão e congela. Você tira com algumas horas de antecedência e quando ele ficar em temperatura ambiente, ele vai recuperar a maciez e vai ficar parecendo que foi feito naquele dia. Também pode usar torrado, pode fazer torrada, pode rechear, enfim, as possibilidades são inúmeras. Vamos experimentar então nosso pão. Perfeito para o sábado, fofinho. Olha só. Cheio de fibras. Vou passar aqui um patezinho. Vamos experimentar. Muito bom. Tá uma delícia, fofinho, pão, sexta-feira à tarde, cheirinho de pão assando na casa, é perfeito para começar o sábado, o melhor dia da semana. Faz na sua casa, conta nos comentários o que você achou, diz para mim se você já conhecia essas dicas a respeito da quantidade de água, para o pão integral ficar bem fofinho e compartilha com todo mundo que você conhece para que eles também tenham essa experiência de comer um pão integral caseiro delicioso. Vejo você no próximo programa. Tchau, tchau!